Olá, segundo ano, preparados para mais uma aula? Hoje vamos dar sequência ao trabalho com as orações subordinadas. Na aula passada, nós trabalhamos com as orações subordinadas substantivas, que são aquelas que desempenham funções sintáticas, como função de sujeito, função de objeto direto, função de objeto indireto, função de complemento nominal, função de predicativo do sujeito e função de aposto. Vou iniciar a aula de hoje fazendo a correção dos exercícios que eu passei na aula anterior para vocês responderem. Então, vamos lá. O exercício que eu deixei para vocês responderem era referente às orações subordinadas substantivas. Até deixei destacadas as orações subordinadas substantivas, então ficou bem fácil para classificar. Primeiramente, as orações subordinadas substantivas desenvolvidas, elas vão ser introduzidas pelas conjunções integrantes que e a conjunção se. Então, aqui nós tínhamos a primeira pergunta. O importante é que todos trabalhem corretamente. Vocês tinham que classificar essa oração subordinada, que todos trabalhem corretamente. Para que classificar, a gente vai para a oração principal. Na oração principal tem sujeito? Tem. Importante. Então, já não pode ser subjetiva. Vou analisar o verbo da oração principal. Verbo ser. Verbo ser é um verbo de ligação. Então, já não é objetiva direta nem objetiva indireta. Sempre que eu tenho verbo de ligação, eu tenho sujeito e eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito não está aqui na oração principal. Quem está exercendo a função de predicativo do sujeito é a oração subordinada. Então, essa oração subordinada é uma predicativa. Todos os pais têm o mesmo desejo, que o filho passe no vestibular. Olha aqui, ó. Quando eu tenho dois pontos, eu já sei que ele está dando uma explicação, está exercendo a função de aposto. Então, ela é apositiva. Ficamos satisfeitos de que os alunos foram bem na prova. Olha aqui. Na oração principal, nós temos sujeito? Temos, embora ele está implícito. Nós ficamos satisfeitos. Então, ela já não é subjetiva. O verbo, ficamos. Então, já não é objetiva direta nem objetiva indireta, porque é um verbo de ligação. O predicativo do sujeito está aqui, ó, satisfeitos. Então, ela também não é predicativa. Só que quem fica satisfeito com alguma coisa, de alguma coisa. Então, a subordinada está exercendo a função de complemento nominal do nome satisfeitos. Então, essa oração subordinada é completiva nominal. Os alunos solicitaram. Olha aqui, na oração principal tem o sujeito, os alunos. Subjetiva ela já não é. Vou para o verbo. Os alunos solicitaram. Solicitaram o quê? Quando eu faço a pergunta o quê, eu preciso de um objeto direto. Quem está exercendo a função desse objeto direto é a oração subordinada. Portanto, ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. O bom é que a prova desse bimestre será mais fácil. Ó, novamente, eu tenho sujeito na oração principal. Subjetiva ela já não é. Eu tenho o verbo de ligação. Então, objetiva direta e objetiva indireta também já não é, porque eu tenho verbo de ligação. Quando eu tenho sujeito e verbo de ligação, eu tenho predicativo. É porque a função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao seu predicativo. Então, o predicativo do sujeito não está na oração principal. Quem está exercendo a função de predicativo do sujeito é a oração subordinada. Portanto, essa oração subordinada é predicativa. Sabe-se que os alunos terão uma prova bastante difícil neste bimestre. Ó, sabe-se, eu tenho sujeito na oração principal? Não. Quem está exercendo o papel de sujeito é a oração subordinada.
Então, já vou parar por aqui. Se eu não tenho sujeito na oração principal, quer dizer que ela é subjetiva. Os professores necessitam de que os alunos estudem bastante para a prova bimestral. Tem o sujeito na oração principal? Tem. Os professores. Subjetiva já não é. Necessitam. Necessitam de quê? O verbo necessitar é o verbo transitivo indireto. Então, ela já não é objetiva direta. A oração subordinada está exercendo o papel de objeto direto, porque necessitam é verbo transitivo indireto. Portanto, essa oração subordinada é objetiva indireta. Fizemos uma solicitação ao professor que repasse toda a matéria. Qual é a solicitação? Que repasse toda a matéria. Tenho 2 pontos aqui, então ela é apositiva. Tenho aversão a que me contem mentiras. Na oração principal tem um sujeito? Tem, porque eu tenho sujeito implícito, mas tem um sujeito. Então, ela já não é subjetiva. Objetiva direta, tenho o quê? Aversão. Complemento do verbo transitivo direto está ainda na oração principal. Então, ela não é objetiva direta e muito menos objetiva indireta, porque o verbo é transitivo direto. Só que quem tem aversão a alguma coisa. Aversão é um nome. A oração subordinada está complementando o sentido desse nome. Portanto, teremos novamente uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Entenderam? Responderam? Acertaram? Qualquer dúvida, pode me passar mensagem lá na sala online, para eu esclarecer melhor. Aí aqui eu deixei as respostas também para vocês conferirem, tá? Estou de olho em vocês. E vamos para as orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas, elas só tem 2. Ou ela é explicativa ou ela é restritiva, tá? Então, elas são bem mais fáceis para classificar. Agora, esta classificação, vocês vão ter que entender que as orações subordinadas adjetivas, elas exercem a função de adjetivo, né? Na análise morfológica. Na sintática, elas vão exercer a função de adjunta de nominal. Geralmente, são introduzidas por pronomes relativos, tá? As orações subordinadas substantivas eram introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. As orações subordinadas adjetivas, elas vão ser introduzidas pelos pronomes relativos. E, geralmente, o pronome relativo mais usado é o pronome relativo que. Como que eu vou saber diferenciar quando ele é conjunção e quando ele é pronome relativo? Só que eu já expliquei para vocês. Não é novidade, mas vamos aí retomar. O que vai ser pronome relativo quando eu posso substituí-lo por o qual, a qual, os quais, as quais. Sempre que eu puder fazer essa substituição, o que vai ser um pronome relativo. Mas também pode aparecer o pronome relativo quem, cujo, onde, quanto. Vamos ver essas orações aqui. Só um minutinho aqui. Admiro alunos estudiosos. Aqui eu só tenho uma oração, né? Porque eu só tenho um verbo. Então, aqui eu não tenho orações subordinadas. Agora, eu vou transformar essa oração, única oração, em um período composto. Admiro alunos que estudam. Agora sim eu tenho uma oração, né, com valor de adjetivo, estudiosos que estudam. Vamos ver se essa oração é adjetiva? Admiro alunos, os quais estudam. Quando eu consigo substituir o que por o qual e suas flexões, quer dizer que esse que é pronome relativo. Então, que estudam já é uma oração subordinada adjetiva. E, além disso, já vou classificá-la. Ela seria uma oração subordinada adjetiva restritiva. Que nós já vamos ver o que é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Mas vocês viram a
a diferença? Quando eu tenho um período simples e quando eu tenho um período composto. Ó, no período simples, estudiosa era só um adjetivo. No período composto, a oração adjetiva se transformou em que estudo. Classificação das orações subordinadas adjetivas. Elas são classificadas em explicativas ou restritivas. E é muito fácil para classificar, tá? Por quê? Porque a restritiva vem sempre sem vírgula. A explicativa sempre vai ter vírgula. Então, quando é para só classificar as orações adjetivas, é muito fácil. Se tem vírgula, explicativa. Não tem vírgula, restritiva. Mas, geralmente, nas adjetivas, a gente pede a explicação em relação ao sentido. Vamos ver aqui esses dois exemplos. Ó. Os homens que fumam vivem menos. Os homens que fumam vivem menos. Olhando assim, nós diríamos que são iguais. Se eu pedisse a diferença, alguém ia dizer assim, professora, a diferença é que uma tem vírgula, a outra não tem. Aqui não tem vírgula, é restritiva, aqui tem vírgula, é explicativa. Oh, beleza. Mas qual é a diferença de sentido? Que se sabem que essas vírgulazinhas aqui, elas mudam o sentido de uma oração. Sem a vírgula, né, que ela é restritiva, o que é restritiva? Quer dizer que está particularizando, que está restringindo, tá? Quer dizer que não são todos. Então, quando eu falo assim, os homens que fumam vivem menos, quer dizer que tem homens que fumam e tem homens que não fumam. Os que não fumam vão viver mais, os que fumam vão viver menos. Então, sempre que não tem a vírgula, que não tem essa vírgula, ele está restringindo, ele está particularizando. Aqui eu estou só me referindo aos homens que são fumantes. Agora, os homens que fumam vivem menos. A maioria vai dizer assim, professor, é a mesma coisa. Não, eu estou dando uma explicação dos homens. Estou dizendo que os homens, aqui eu estou dizendo que todos esses homens fumam e todos eles vão viver menos. Estou dando uma explicação sobre os homens. Eu não estou restringindo. Aqui dá a entender que são todos. Aqui dá para entender o quê? Que é uma parte fuma, uma parte não fuma. Então, cuidado com a pontuação, cuidado com a vírgula, porque no momento em que eu não coloco uma vírgula, eu posso mudar o sentido da minha oração. Até aqui, entenderam? Vamos dar sequência. Agora eu vou explicar cada uma delas. Oração subordinada adjetiva restritiva é aquela que restringe a extensão do nome a que se refere, ou seja, particulariza aquele nome dentro do conjunto. Os trabalhadores que têm carteira assinada estão preocupados com seus empregos. Qual seria a oração principal? A oração principal vai ser sempre aquela que não tem o pronome relativo, porque as orações subordinadas adjetivas são introduzidas pelo pronome relativo. Então, aqui, ó, os trabalhadores, os quais têm carteira assinada, estão preocupados com seus empregos. A oração subordinada adjetiva é isso aqui, ó, que tem carteira assinada. Está dando uma ideia de adjetivo. A principal seria: os trabalhadores estão preocupados com seus empregos. Subordinada adjetiva restritiva, porque não veio entre vírgulas, então ela é restritiva, que tem carteira assinada. Se eu pedisse para vocês me explicarem o sentido dessa oração, seria o seguinte: quer dizer que temos trabalhadores que têm carteira assinada e temos trabalhadores que não têm carteira assinada. Aqui ele está restringindo, ele está se referindo só a uma parte, não está se referindo a todos os trabalhadores, está se referindo àqueles que têm carteira assinada. Entenderam? Seguido. Oração subordinada adjetiva explicativa. Ó, o próprio nome já diz. É aquela que vai dar uma explicação. É aquela que explicita uma qualidade ou um modo de ser do nome que modifica sem restringi-lo, sem particularizá-lo. As orações adjetivas explicativas vêm sempre entre vírgulas. O exame final, que estava muito fácil, deixou todos apreensivos. A oração principal, o exame final deixou todos apreensivos.
Subordinada. Ó, o exame final, o qual estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Então, a subordinada é que estava muito difícil. Como apareceu entre vírgulas, é uma oração subordinada adjetiva. Entenderam a diferença? As orações subordinadas adjetivas, elas exercem função de adjetivo. E elas se classificam em adjetiva explicativa e restritiva. Restritiva é quando está restringindo, particularizando, é uma parte, não é o todo. Já a explicativa, ela não está particularizando, ela não está restringindo, ela está dando uma explicação e vem entre vírgulas. As orações subordinadas adjetivas, elas também podem aparecer de forma reduzida. Lembra que eu expliquei para vocês lá nas coordenadas, nas subordinadas substantivas, que elas podem vir reduzida? Quando elas vêm reduzida, elas não vão apresentar o conectivo. Nas adjetivas, elas não vão apresentar a conjunção, aliás, o pronome relativo, tá? E elas vêm numa das formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio ou particípio. As orações subordinadas adjetivas podem ser desenvolvidas. Desenvolvidas, que é a forma normal, que nós vimos ali, que é a que apresenta o pronome relativo. Ou forma reduzida. Quando que elas são adjetivas? Elas vão apresentar são desenvolvidas. Elas vão apresentar as seguintes características. Iniciam-se com um pronome relativo, que geralmente é o pronome relativo que, o pronome relativo quem, cujo. Contém verbos nos modos indicativo ou subjuntivo. As orações subordinadas adjetivas reduzidas, elas têm como características: não vão ter o pronome relativo, elas contêm verbos no infinitivo, aqueles verbos terminados em ar, ir, your, ou verbos no gerúndio, com a terminação MDO, ou no particípio, a terminação do. De acordo com as formas nominais usadas, as orações podem ser reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio ou reduzida de particípio. Olha aqui, ó, os exemplos de orações desenvolvidas e de orações reduzidas. Ele foi o primeiro orador que encantou a plateia. Ele foi o primeiro orador, o qual encantou a plateia. Ó, tem o que aqui, que é um pronome relativo. Então, essa oração está desenvolvida. Vou dizer que ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ó, não vem entre vírgulas, então ela é restritiva. Tá? E ela é desenvolvida por quê? Porque tem o pronome relativo que. Orações reduzidas. Ele é sempre o primeiro a encantar a plateia. Olha aqui, ó. A encantar. Ele está com a mesma função do que encantou, mas ele não apareceu o pronome relativo. E o verbo está no infinitivo. Então, essa oração, eu vou classificar ela como oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo. Por quê? Porque ela não veio com o pronome relativo. Assistir às atuações dos velhinhos que cantam. Ó, que cantam, os quais cantam. É um pronome relativo, então ela é desenvolvida, porque tem o pronome. Então, seria uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Agora, olhem essa oração aqui. Assistir às atuações dos velhinhos cantando. Ó, cantando, ele está no gerúndio. Eu não tenho o pronome relativo. Então, essa oração está na forma reduzida. Então, eu diria que é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Olha o outro exemplo. Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Arrumou o quarto, o qual a criança bagunçou. Tem o pronome relativo, então ela é a oração desenvolvida. Aqui eu classificaria, então, como uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Agora, olhem esse outro período aqui, ó. Arrumou o quarto bagunçado pela criança. Agora eu tenho uma oração reduzida de particípio. Por que ela é reduzida? Porque ela não tem
o pronome relativo e o verbo está no particípio. Tá? Então, geralmente, as orações subordinadas, elas vêm de forma desenvolvida, né? Apresentando lá o conectivo, no caso das substantivas, a conjunção que ou se, e no caso das adjetivas, os pronomes relativos. Mas também poderão aparecer de forma reduzida. Lá na página 23, no início desse capítulo que está falando sobre as orações subordinadas, até eu pulei essa parte, porque na aula passada eu trabalhei sobre as orações subordinadas substantivas, então eu deixei para comentar nessa aula. Então, vocês vão voltar lá para a página 23 do material de vocês, e tem lá na abertura mesmo do capítulo, tem esses dois períodos. Ela encontrará o irmão que mora em Manaus, ela encontrará o irmão, vírgula, que mora em Manaus. Se eu pedisse para vocês classificarem, primeiro, para identificar a oração subordinada adjetiva, seria que mora em Manaus, ó. Ela encontrará o irmão, o qual mora em Manaus. Posso fazer a substituição, então esse que aqui é um pronome relativo. Então, a oração subordinada é que mora em Manaus. Aqui seria uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, a oração de baixo. Ela encontrará o irmão, seria a oração principal. Que mora em Manaus seria a oração subordinada adjetiva explicativa, porque veio com a vírgula. Né? Para classificar é muito fácil. Tem a vírgula, adjetiva explicativa. Não tem vírgula, adjetiva restritiva. Só que aqui pede sobre a diferença de significado. Então, ó, você percebeu a diferença de significado entre os dois períodos? Porque tem diferença. Não adianta dizer assim, professora, uma tem vírgula, a outra não tem. Uma é explicativa, a outra é restritiva. Eu não pedi a classificação e eu não pedi a diferença ali usando a pontuação. Eu pedi a diferença de significado. E tem diferença. Ó, no período 1, ela, que é o sujeito da oração, possui mais de um irmão. E apenas um deles mora em Manaus. Ela encontrará o irmão que mora em Manaus. Como não tem essa vírgula, ele está particularizando, ele está restringindo. Dá a entender que ela tem mais irmãos, mas somente um mora em Manaus. Já no segundo período, ela possui apenas um irmão e ele mora em Manaus. Ela encontrará o irmão que mora em Manaus. Aqui dá a entender o quê? Ela está dando a explicação desse irmão. Por isso que ela é explicativa, tá? Então, vocês viram que, ó, basicamente são iguais os períodos, mas há diferença de sentido. A oração que mora em Manaus, presente nos dois períodos, inicia-se pelo pronome relativo que. Você lembra qual é a função desse pronome? Qual é a função do pronome relativo? A função do pronome é sempre o quê? Retomar um termo antecedente, um termo anterior. Olha aqui, a função do pronome relativo é retomar um termo antecedente, interligando as orações. No caso aqui, ó, que mora em Manaus, esse aqui estava se referindo ao irmão, que era o termo antecedente. E aí, nossa aula vai ficando por aqui. Quero que vocês respondam a questão 3 ainda aí dessa página 23 e o praticando das páginas 31 e 32. Não é preciso enviar as atividades, tá? Porque vocês são alunos responsáveis e sabem das suas obrigações. E eu confio em vocês que vocês vão fazer. E na próxima aula a gente vai fazer a correção e tirar essas dúvidas. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, né, lá na sala online ou no privado, que eu respondo, ok? Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.